Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é a pastora Edna. Nós estamos mais um dia com o nosso devocional 100 dias de favor. Hoje é o nosso 19º dia e o tema de hoje é abençoado com sucesso para ser uma bênção. O versículo de hoje está em Gênesis capítulo 12, versículo 2, que diz assim: De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Amém? O autor ele começa dizendo: não se engane quanto a isso. Deus quer que nós tenhamos êxito. Deus ele não nos quer como pessoas carentes, necessitadas, pessoas que estejam cheias de dificuldades, pessoas que estejam padecendo de necessidades, mas Deus ele quer nos suprir em todas as áreas. E às vezes a gente se engana quando pensa que o dinheiro é algo que não vem de Deus, ou que o dinheiro seja a resposta a toda a bênção de Deus. Deus ele não é excesso, Deus ele é equilíbrio. Deus é aquele que nos dá o que é necessário no momento certo. E Deus ele quer que a gente prospere, ele quer que a gente tenha provisão, que a gente tenha um suprimento abençoado, porque quando nós formos abençoados, nós nos tornamos também uma bênção. Mas existe a questão de pessoas que levam isso ao extremo. Então ele passa a ver na condição material, na condição financeira, a razão de viver dele, a razão dele buscar, dele lutar em prol do sucesso. E uma das coisas que a gente observa são as pessoas que de repente ganham uma herança, recebem uma herança que não estava contando, ou pessoas que ganharam em loterias, jogo de azar, muitas pessoas que a gente viu que ganharam fortunas, e isso não veio trazer felicidade nem prosperidade para ele, foi algo ilusório. E às vezes a pessoa, por ter recebido essa quantidade de dinheiro, de bens, ao invés dele ter uma vida feliz, uma vida abençoada, ele acabou destruindo a família, porque aí ele se coloca em orgias, ele gasta com coisas que não são necessárias, ele passa a menosprezar a família, ele deixa a esposa, ele deixa filhos, ele acha que a substituição da presença dele pelos bens materiais é que vai fazer a diferença. E ao invés disso ser uma bênção, isso se torna uma maldição. Mas Deus não nos quer vivendo dessa forma. Porque o que Deus nos pede é que nós tenhamos sabedoria, Ele não quer que a gente seja um pedinte eterno. Uma pessoa que vive a vida inteira necessitando de ser ajudada, e sim que nós tenhamos para ajudar. Que nós sejamos abençoados o suficiente, que nós possamos partilhar daquilo que nós temos. Uma das coisas que o Senhor fala que o dinheiro não é uma maldição, Ele fala que como que o Senhor pode dizer que Deus não tem problema com o fato de termos dinheiro? A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males? Esse versículo está errado. O versículo correto está aqui em 1 Timóteo capítulo 6, o versículo 10, que diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
O dinheiro ele foi feito para nos suprir. O dinheiro foi feito para nos servir e não nós servirmos ao dinheiro. E quando você inverte a posição, você passa a ser dominado por ele. Então, tudo que você faz é em função de alcançar dinheiro. É o que nós temos visto, infelizmente, nos nossos dias. Em detrimento daquilo que eu queira, daquilo que eu tenha, eu passo por cima de todo mundo. Eu não penso naquele que está ao meu lado. Não importa que aquele que está ao meu lado viva com o mínimo necessário, né? Importa que eu tenha. Isso não vem de Deus. A justiça de Deus não é essa. A justiça de Deus é aquela que dá para todas as pessoas em um mesmo nível, um mesmo padrão. Fala que no livro de Atos que as pessoas viviam em comunidade e eles vendiam os seus bens e entregavam aos apóstolos para que tudo fosse compartilhado. E aqueles que tinham muito não tinham em excesso, e aqueles que não tinham nada não padeciam necessidade. Todo mundo tinha tudo em comum. Esse seria o correto. Hoje nós vivemos em uma sociedade onde para se adquirir riquezas, onde para você ter o sucesso financeiro, você não se importa que aquele que está ao teu lado esteja morrendo de fome. Aquele que está ao teu lado não tenha água potável, aquele que está ao teu lado não tenha um recurso para a saúde. Isso não vem de Deus, isso é o amor ao dinheiro. O que nós vemos hoje realmente é o amor ao dinheiro. Eu estando numa posição onde eu esteja bem, não me importa que aqueles que estejam abaixo de mim sejam pisados. Isso não vem de Deus, né? Então, Deus ele quer que nós tenhamos o sucesso, que nós sejamos abençoados, para que nós sejamos uma bênção. Aquilo que vier à nossa mão, ele não vai vir para nos tornar egoístas, ele não vai vir para nos tornar pessoas individualistas, mas ele vai fazer com que a gente prospere, com que a gente tenha, porque das nossas mãos outras vidas também serão abençoadas. Muitas vezes a gente começa com esse processo dentro da nossa casa, dividindo o nosso pão, né? E isso vai se estendendo. Quando você sabe de alguém que tem uma necessidade, você sempre vai ter algo para partilhar com essa pessoa. Você vai sempre ter algo para poder abençoar essa vida, né? Você não vai ficar uma pessoa egoísta. Você não vai ser uma pessoa centralizada em si mesmo. Mas você vai estar sempre buscando viver o reino. E aqui a vida de Abraão foi uma vida modelo, um exemplo daquilo que é ser abençoado por Deus. Todos os lugares aonde Abraão chegava, a bênção de Deus repousava sobre ele. Tudo aquilo que ele fazia prosperava, tudo aquilo que ele colocava as mãos era abençoado. No meio do deserto, Abraão cavou um poço. Esse poço deu água, brigaram com ele, taparam o poço, ele cavou um outro poço, deu água também. Foram 3 poços que ele cavou no meio do deserto. E os 3 poços produziram água, e não era só para ele. Então, que em nome de Jesus, tudo aquilo que nós colocarmos na nossa mão venha fluir na presença de Deus. Mas que o nosso coração não esteja colocado nos bens que o Senhor nos der, e sim naquele que é dono de todos os bens, naquele que é dono de toda a riqueza. Fala que o ouro e a prata estão nas mãos do Senhor, e Ele dá a quem Ele quer. A quem Ele quiser, Ele abençoa. Se nós formos uma bênção, agora se nós somos egoístas, se nós somos pessoas individualistas, para que Deus vai nos abençoar se
nós não sabemos partilhar, se nós não sabemos dividir. Então, que em nome de Jesus, quando o Senhor prosperar a nossa vida, que nós tenhamos isso na nossa mente, porque Deus vai nos prosperando em pequenos detalhes. Nós precisamos observar isso, ser grato em tudo, ser grato por pequenas bênçãos, por pequenas promessas, pequenos detalhes que Deus faz conosco. E quando nós assim formos, o Senhor vai nos prosperar em tudo. Ele fala para nós, para que nós sejamos fiel no pouco, que no muito Ele nos colocará. Se nós formos fiéis naquele pouco que Deus coloca na nossa mão, com certeza Ele vai fazer com que aquilo prospere, com que aquilo cresça e se multiplique. Quando Deus chamou Abraão, Ele lhe disse: te abençoarei, se tu uma bênção. Está em Gênesis 12:2. Nós que somos crentes em Cristo, da nova aliança, somos chamados de semente de Abraão. Gálatas 3:29. Se nós somos sementes de Abraão, não tem como você estar enxertado em uma árvore e dar um fruto diferente. Você vai dar o fruto que a raiz produz. Se a raiz é Abraão, é bênção. Se você está enxertado nessa raiz, você também é uma bênção, né? Como nós podemos ser uma bênção para os outros se estamos sempre caindo? Se nós sempre estamos precisando de ajuda, se nós sempre estamos como pessoas carentes. Nós precisamos parar, analisar, nos colocarmos diante de Deus. Porque muitas situações que nós observamos fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitas vezes a carência do dinheiro também é a raiz do mal. Uma família muitas vezes é destruída por causa de dívidas, por causa de necessidades. Então, que em nome de Jesus nós tenhamos o equilíbrio de Deus sobre nós. Nós tenhamos a condição de Deus na nossa vida, o prosperar de Deus sobre nós. Nós sejamos supridos e saciados nas nossas necessidades e através dessa provisão que nós temos, nós possamos ser uma bênção na vida de outras pessoas. Amém? A oração de hoje. Pai, obrigado por querer me abençoar com mais do que o suficiente, para que eu possa ser uma bênção para outros, principalmente para os que estão necessitados. Dá-me o tipo de sucesso de Jesus, aquele que não vai me esmagar, mas será sim um testemunho da tua graça e bondade. Pensamento de hoje. Deus não tem problema com o fato de você ter dinheiro, mas Ele não quer que o dinheiro possua você. Amém? Então, que em nome de Jesus, essa palavra fique no nosso coração e que Deus venha nos fazer verdadeiramente abençoados e que nós sejamos, através dessa bênção, uma bênção na vida das outras pessoas. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor a cada dia, Senhor, nos ensina a vivermos de forma a sermos, Deus, uma bênção, através da bênção que o Senhor libera sobre nós. O Senhor nos ensina, Deus, a nos conduzir de tal forma, Senhor, que aquilo que vem às nossas mãos, Senhor, se multiplique, seja, Senhor amado, prosperado, e que nós possamos, Deus, através dessa prosperidade, abençoar, Senhor amado, aqueles que estão à nossa volta, aqueles que são necessitados. Senhor, que o nosso coração esteja colocado em Ti. Que o Senhor seja a primazia, Deus, em todas as áreas da nossa vida. E que através, Senhor amado, da Tua primazia sobre nós, as Tuas bênçãos, Senhor, sejam liberadas sobre as nossas vidas.
Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe o teu dia, que Ele te dê um dia próspero, abençoado e que você seja nas mãos do Senhor uma bênção onde você estiver. Amém. Deus abençoe o seu dia.